Vamos dar início à nossa primeira aula e vamos tratar sobre reações químicas, né? Esse assunto a gente vai dividir em 3 etapas, né? Em 3 materiais. E o primeiro deles a gente vai trabalhar reações e equações químicas e também os tipos de reações, tá? Então, primeiro ponto dessa aula aqui, a gente vai diferenciar, né, reação e equação. Basicamente, a reação ela está ligada ao fenômeno e a equação é uma representação, certo? Então, você deve ter estudado, né, no ano anterior, em Química 1 ou no primeiro ano, reação química e reação física, ou também chamado de fenômeno químico e fenômeno físico, né? Onde, quando a gente falava de transformação química, a gente sempre relacionava que uma transformação química precisava haver uma alteração da matéria, uma transformação da matéria, né? Enquanto na transformação física não ocorria isso, né? Normalmente na transformação física a matéria ela só muda de estado ou de forma, né? Mas a sua matéria ela não é alterada, né? A sua constituição é a mesma, tá? Então nesse caso aqui, uma reação química ou transformação química, né, vai ser um acontecimento em que uma ou mais substâncias se transformam em uma ou mais novas substâncias. O detalhe não está em uma ou mais, mas aqui, ó, o detalhe, novas substâncias. Então você tem uma substância antes, né? E ela passa por uma transformação e você tem uma nova substância. Então isso é uma reação química. Por exemplo, quando você está na cozinha, né, fazendo comida ou algo do tipo, normalmente você tem vários processos químicos, várias transformações químicas, tá? Você tem a comida no estado inicial, embora você chame, por exemplo, feijão, né? Mas aí você tem um feijão cru e ele passa por um processo, né, de cozimento até chegar a um feijão, né, o que você normalmente vai comer, mas aquilo ali é uma transformação química, né? Então houve alteração da matéria, né? Então alguns fatores como sabor, cheiro, mudança de cor, liberação de gases são indícios de que houve uma reação química, tá? Então a reação química você lembra que está relacionado ao fenômeno e a gente precisa representar esse fenômeno. E aí é onde entra a equação química, certo? Então ela vai ser uma representação gráfica, né, de uma reação, né, química. Então, reação, fenômeno, equação, representação gráfica. Aqui, por exemplo, aqui no caso tem um exemplo de uma latinha, né? Aqui no caso poderia ser de um refrigerante, de uma cerveja, ou no caso de uma água com gás, que fala bolhas de gás carbônicos formadas ao se abrir uma bebida gaseificada. Nesse estágio do nosso estudo, podemos considerar tal fenômeno como decomposição do ácido carbônico. Então, o que é que eu vou tentar mostrar nessa reação aqui? Que aqui dentro, né, você tem normalmente uma bebida com gás, certo? Esse gás normalmente utilizado é o ácido carbônico, né, que nesse caso ele é um ácido instável, e aí quando ele está armazenado ele fica na forma de H2CO3, na verdade num equilíbrio, que a gente não vai ver agora. Então ele está aqui armazenado como H2CO3, mas à medida que você abre a latinha, você diminui a pressão, certo? Essa pressão interna, e ele começa a sair, né? À medida que ele vai saindo, ele vai se transformando em água e CO2. Então, perceba que no seu interior, aqui está líquido, né? Então, na verdade, a água acaba nem saindo, a água acaba ficando no refrigerante, está líquida, e o que sai apenas é o CO2, tá? CO2, então deixa eu apagar aqui, não vai sair a água e fica apenas o CO2 é que vai saindo, sua forma gasosa. E aqui acaba que o H2CO3 ele vai diminuindo em quantidade e vai aumentando, no caso, a quantidade de água. Isso ocorre normalmente, você perceber, depois de um tempo que seu refrigerante está aberto,
a tendência é sair o gás, né? Principalmente quando a quantidade de bolinhas ela diminui, você vai perceber seu refrigerante mais aguado, né? Porque o ácido carbônico que estava no interior do refrigerante, ele se transformou em CO2, que saiu, e ficou dentro dele apenas o quê? A água, né? Então, acaba que essa água vai diluindo, né? Deixando aguado mesmo seu refrigerante ou qualquer outra bebida, né? Então, o que eu estou demonstrando aqui, eu tentando demonstrar para vocês é que o fenômeno, certo, dessa reação é a reação química, né? Essa reação é uma reação química, é o fenômeno, mas eu represento através dessa equação, tá? Então, reação fenômeno, a equação seria a representação gráfica. A partir disso, a gente consegue classificar algumas reações, né? Então, algumas reações, a gente tem 4 classificações, né? Então, a gente pode chamar a primeira de síntese ou adição, né? Então, a síntese, ou o termo adição, está relacionado que normalmente você vai ter mais de um reagente, né? E esses, deixa eu voltar aqui. E esses reagentes aqui, ó, certo? Quando acontecer essa reação, quando a reação desenvolver, o seu produto, né, ele vai ser único, né? Então, por isso que vem do termo síntese ou adição. Então, você vai ter um ou mais produtos, dois ou mais produtos, novamente. Você vai ter dois ou mais reagentes, né? E esses reagentes, quando interagirem, né, no caso, quando acontecer a reação, vai se transformar em apenas um produto. Então, normalmente você identifica uma reação de síntese porque você tem mais reagentes no início e você vai ter o produto único, né, ao fim. Então, como diz aqui, ó, uma reação que apresente dois ou mais reagentes e apenas um produto, né? Então, o segredo está aqui em um produto. Quando você tem isso ao contrário, né? Quando você na verdade tem um reagente e ele forma mais de um produto, aí você tem uma reação de decomposição. Então perceba que aqui você vai ter dois reagentes se transformando em apenas um produto, enquanto na decomposição você vai ter um reagente se transformando em mais de um produto, né? Então, no caso aqui você tem um dicromato de amônio, né? E ele acaba decompondo, né, em 3 substâncias, ok? Então, passando aqui, a gente vai chegar em simples troca ou deslocamento e dupla troca. Então, o que acontece numa simples troca? Na simples troca você tem, por exemplo, uma substância simples e uma substância composta, que vai formar outra simples e outra composta. Só lembrando, substância simples é formada apenas por um elemento, substância composta você vai ter mais de um elemento, né? Aqui tem hidrogênio e cloro. Na dupla troca você vai ter, e olha que você tem duas substâncias no início, duas substâncias no fim, tá? Aqui na dupla troca você também vai ter duas no início, duas no fim. Porém, sim, composta, né? Tem 3 elementos aqui: substância composta, substância composta, substância composta. Então a diferença entre a simples troca e a dupla troca, né? Apesar do nome, porque uma é simples e outra vai acontecer uma troca dupla, é porque você tem substância simples e composta, simples e composta. Aqui é composta, composta, composta e composta, tá ok? Então aqui o ferro ele vai tomar lugar do hidrogênio, né? Essa parte menos eletronegativa aqui do composto. Então o ferro consegue tomar lugar do hidrogênio. Em uma próxima aula vocês conseguirão identificar quando isso é possível e quando não é possível. Mas o ferro toma lugar do hidrogênio, e aí quando ele se liga ao cloro, formando o cloreto férrico, e aí o hidrogênio, né, se liga a outro hidrogênio, formando o H2, né, o gás hidrogênio. Essa equação já está balanceada, até onde eu posso ver, e balanceamento vai ser o tema de outra aula, tá?
Mas veja que você tem duas substâncias no início e duas substâncias no final. E aí houve mudança, só que uma é simples e outra é dupla. Desculpa, uma é simples e composta e outra é simples e composta. Então houve apenas uma substituição. Então aí, simples troca. Na dupla troca, o chumbo, né? Aqui ele vai tomar lugar do potássio e o potássio vai vir para o lugar do chumbo. Certo? Então, existia aqui uma dupla, aqui outra dupla. Então eles trocaram de lugar. Aqui não. O ferro apenas tomou o lugar do hidrogênio e o hidrogênio não tomou lugar mais de ninguém. Né? Afinal, não tem. O ferro estava sozinho. Então aqui no caso você vai ter agora o nitrato se ligando ao potássio. Né? Então você teria nitrato de potássio. Ligar seria uma palavra forte, porque como aqui está aquoso, né? Então ele vai estar ele vai estar dissociado em água. Também é algo que a gente vai ver mais à frente. Mas aqui você tem o chumbo tomando lugar do potássio, então vai ser iodo com chumbo, né? Então vai formar o iodeto de chumbo. E é tanto que é uma substância não volátil, né? Ó, vai precipitar, vai formar um sólido. Mas é só imaginar que o primeiro é o positivo, o menos eletronegativo, e aí você tem o negativo, positivo, negativo. Então, esse positivo vai se juntar com esse negativo e esse positivo vai se juntar com o negativo do outro. Sempre no início positivo, negativo. Deixa eu colocar aqui positivo, negativo, positivo, negativo. Então, esse positivo se liga com esse negativo. E esse positivo procura o outro negativo, certo? Então, isso seria a dupla troca, né? E aqui tem basicamente um resumo, né? Então, na reação de síntese, você vai ter X mais Y, né? Formando um produto. Na decomposição, você vai ter um reagente formando vários produtos, pelo menos dois. Reação de deslocamento, então você tem X, se ele reagindo com YZ, e aí X toma lugar de Y, fica XZ e Y fica sozinho. Né? Aqui é outro exemplo. Reação dupla troca, então ó, XYZW. Basicamente, X se liga a W, né? E Y se liga a Z. E perceba que no outro slide eu tinha falado que o primeiro é positivo, depois negativo. Positivo, negativo. Aí veja, o X que é positivo se liga com W. Tudo bem. Positivo, negativo. Mas aqui você tem Y se ligando a Z. Mas entenda que não ficou YZ. Ficou ZY. Por quê? Porque primeiro vem o positivo, por convenção, e depois o negativo. Tá? Então você sempre escreve o positivo primeiro. Então, é isso aí, gente. Essa é a primeira parte de reações químicas.